Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Diz-nos a palavra de Deus: Obrigado. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa de oração, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de falarmos da tua palavra, de sentirmos, Senhor, através dela, através dos seus ensinos preciosos, sentimos a tua presença ativa em nossos corações e as nossas vidas, como nós também podemos sentir a tua orientação vinda do alto dos céus para aquilo que devemos fazer, e sempre, Senhor, o Senhor revelando a cada um de nós qual é a sua vontade. Orienta-nos neste estudo. Nós pedimos com perdão pelos nossos pecados, por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem, eu dei esse título aqui para a nossa mensagem: a miséria humana no tribunal da misericórdia divina. A miséria humana no tribunal da misericórdia divina. Parece um pouco estranho, então, esse título, mas vamos ver aqui por que o texto, através deste texto conhecido bastante de todos nós, o que isso representa para nós. Nós sabemos que há uma diferença muito grande, uma diferença enorme entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Na justiça humana, como nós sabemos, para que um réu seja absolvido de uma acusação ou, consequentemente, quase levado à beira de uma condenação, este terá que provar a sua inocência. Verdade ou não? Ele tem que provar a sua inocência para não ser condenado. Ele precisa provar a sua inocência no tribunal humano. E aí nós vemos pela televisão advogados do Brasil inteiro, do mundo inteiro, muitas vezes ao serem contratados para defenderem um réu, mesmo que este seja acusado por um crime hediondo, ou até mesmo, como acontece muito no meio público, envolvido num alto grau de corrupção, sempre aparece
no teor do discurso, seja lá de quem for, aparece isso aqui, na defesa, conhecido por muito, esta frase, provar a sua inocência. O culpado, o acusado, dizer, não, eu não devo, eu quero provar a minha inocência. E o seu advogado, por sua vez, também, ele vai dizer, nós vamos provar a inocência dele, nós vamos provar a sua inocência. Então, a justiça humana e a justiça divina, então, elas estão opostas entre si. E aqui não é uma pergunta para a cada um de nós. Você prefere, vamos imaginar uma situação, você prefere estar debaixo do qual delas, em virtude de um suposto crime, ou de uma suposta condenação? Você tem mais medo do julgamento dos homens, ou do julgamento de Deus? Portanto, nesta parte introdutória do nosso estudo, nós temos que, para não ser condenado pela justiça humana, numa possível sentença judicial, eu preciso então provar a minha inocência. Eu preciso provar, caso contrário, serei condenado. Só que na justiça de Deus é diferente. Na justiça de Deus é tudo muito diferente, pois para não ser condenado por um determinado crime, em virtude ou consequência do pecado, eu não posso tentar provar a minha inocência diante de Deus, o Supremo Juiz. Eu não posso provar, porque já está provado, porque Deus já tem as provas aqui. Eu não posso chegar para Deus, eu sou inocente, mas eu tenho que confessar que sou culpado. Então, em resumo, na justiça dos homens, eu tento provar a minha inocência, para não ser condenado. Na justiça de Deus, eu não vou fazer isso, eu tenho que provar, eu não vou provar, eu tenho que confessar que eu sou o culpado, não é isso? Não posso provar, porque já está provado. Então, veja bem, estamos lembrados no Salmo 32, capítulo 32, verso 5, quando Davi estava diante daquela situação lá que ele desenvolveu, o que ele escreveu? Olha aqui, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o quê? Perdoaste o quê? A maldade do meu pecado. Davi, sentindo isso aqui, ele não tentou chegar a dizer para Deus, não, a Batseba, ela me seduziu. Também o que ela tinha de ir tomar banho ali ao ar livre, né? Ou coisa assim. Não, ele não tinha. E o que Davi sentindo? Ele disse, eu confesso, Senhor, eu te confesso o meu pecado, eu sou culpado, eu sou um réu, eu sou um miserável. Então veja que na justiça dos homens, entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, há uma diferença muito, muito grande. Por exemplo, na repreensão de Davi, tem aquele outro episódio, também, só vamos citar aqui o versículo, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, segundo Samuel 12, 13, então disse Davi, reconhecendo o seu pecado, pequei contra o Senhor, falou ao profeta Natã, pequei contra o Senhor. Daí o Natã vira para ele e disse, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, porque houve uma confissão. Ele não tentou se justificar, uma autojustificação. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. E nessa sequência, nesse pensamento, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, 24, diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Então, a miséria humana entrando no tribunal da misericórdia divina.
quem me livrará do corpo desta morte? Independentemente do significado ou conceito de miséria e misericórdia, há uma coisa curiosa, porque estas palavras, miséria e misericórdia, sempre aparecem nesta ordem, há uma sequência. Primeiro, nessa ordem, a misericórdia divina, ela vem invariavelmente após a constatação da miséria humana. Ela vem depois. A misericórdia divina é manifestada. A misericórdia divina, ela é sentida, ela é conhecida, não antes do homem natural reconhecer o seu estado de miserabilidade. Ela não vem antes. Como disse Paulo, miserável homem que sou, eu reconheço. Como disse o Davi, pequei contra ti. Eu não sou digno, Senhor, da minha vida. É como disse o filho pródigo lá em Lucas. O que o filho pródigo disse quando estava na miséria, né? Primeiro, o filho pródigo, ele se encontrou aonde? No estado de miséria, na sua miserabilidade, desejando comer o que os porcos comiam. O que você dá hoje para quem é criador de porco? O que você dá para os porcos comer? Você sabe, milho de cereja. Não, você sabe que porco come qualquer coisa. Todos sabem. Mas o filho pródigo desejava comer o que os porcos comiam. O que? Estado de miserabilidade. Que daí quando ele volta para o seu pai, pai, pequei contra ti. O filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele recebeu no tribunal da misericórdia do pai? Ele recebeu o perdão. Então, meus irmãos, independente do significado ou conceito de miserabilidade e a misericórdia, então, a miserabilidade do homem, ela vem sempre antes da misericórdia, porque onde se opera a misericórdia, onde a miserabilidade, por isso que Jesus disse, vim buscar e salvar o que estava perdido. A misericórdia divina é manifestada, então, sentida, antes que o homem natural reconheça o seu estado de miserabilidade, ou seja, ele precisa, o homem natural, ele precisa reconhecer o seu estado de miserabilidade. O que tem? No caso da mulher, vamos lá. No caso da mulher aqui, depois de ter sido publicado, depois de ser trazido no meio de todos, a vergonha dos seus atos íntimos, flagrada em adultério, e que segundo a lei, era a lei que era para ela ser morta, no estado de miserabilidade. Eis que Jesus aparece, porque eles trouxeram a mulher para Jesus, com o intuito de, a intenção deles era completamente outra, né? Que eles tinham que provar a Jesus, ou seja, achar alguma coisa para encontrar Jesus no erro, para condená-lo. Então Jesus, a parte divina da história, ele também vem a público, manifestando o quê? Manifestando a misericórdia que também necessitava aquela pobre mulher no seu estado de miserabilidade. Qual seria então a definição para essas expressões miséria e misericórdia? Miséria é o estado de pobreza ou carência de recurso. Aquela mulher não tinha para onde ir, não tinha para onde escapar. Então alguém certa vez disse assim que já definiu misericórdia, a misericórdia divina, como a situação no qual Deus não nos dá o que realmente merecemos. O que isso aqui significa? Isso aqui é na misericórdia divina. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, dá-me segundo o que eu mereço. É complicado. Se Deus for dar a nós, a cada um de nós, o que nós merecemos, nós seremos condenados. Então na misericórdia divina, no tribunal da misericórdia divina, ele não dá
o que nós merecemos, o que eu e você merecemos. Ele dá muito mais. Então, porque se ele der o que nós merecemos, nós recebemos a punição eterna. Por que isso aqui? Porque merecemos o castigo. Não temos alguma coisa de bom? O que nós temos de bom? Então, nós merecemos o castigo, mas já nós recebemos o perdão. Existe uma frase atribuída ao escritor Padre Antônio Vieira, autor dos célebres sermões. Então ele disse, certa vez, qual é o tribunal mais austero? O tribunal de Deus ou o tribunal dos homens? O tribunal de Deus ou o tribunal dos homens, que é o mais austero, ou seja, o que mete mais medo. E ele mesmo responde que o tribunal dos homens é mais difícil de ser enfrentado do que o tribunal de Deus, diz ele. Então, até vamos ver alguma coisa lá, voltando outra vez na situação de Davi, quando Davi precisou escolher entre o juízo de Deus e o juízo dos homens, ele escolheu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. No caso da mulher, no caso da mulher que foi julgada pelo tribunal humano, para a felicidade dela, ela entrou no tribunal da graça, entrou no tribunal da misericórdia, porque Jesus disse, nem eu te condeno, ou seja, Jesus disse a ela, eu não te condeno. Aqueles homens, aqueles juízes que estavam ali, estavam prontos para executar a sentença, porque segundo a lei, diziam eles, segundo a lei é para apedrejar. Só que quando ele começou a escrever no chão, que a Bíblia não diz o que ele escrevia, mas eles entenderam muito bem o que Jesus estava escrevendo, porque talvez ele estivesse escrevendo muito bem, em letras legíveis. Talvez Jesus disse assim, é o seguinte, mas você é um dos tais, porque apresentaram para ele aquela mulher, a mulher adúltera, mas não trouxeram o adúltero. O adúltero não trouxeram. Por que será? Outra coisa, não existe adultério sozinho. Então, ela estava com alguém, mas esse alguém eles não trouxeram. E que tal se era um daqueles dos acusadores? Porque Jesus começou a escrever. E o que aconteceu? Olha aqui, eles se mandaram tudo. Quando nós falamos aqui que Davi preferiu sofrer estar debaixo da justiça de Deus, segundo Samuel 24:14, aquela situação lá. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia diante do seu pecado, porém caiamos nas mãos do Senhor. Eu quero cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não quero cair. Que não caia, eu não quero cair. O tribunal dos homens e o tribunal de Deus, o tribunal da misericórdia de Deus, que todo aquele que entra para o tribunal da misericórdia de Deus, ele não recebe a condenação, ele recebe a absolvição. Claro, o pecador arrependido, o miserável arrependido e que quer encontrar a salvação, que quer encontrar o perdão para os seus pecados. Então, o que nós estamos fazendo aqui é que há uma diferença muito grande entre o tribunal de Deus e o tribunal dos homens. No tribunal dos homens, algumas referências, João Batista, por exemplo, vai parar na prisão e é decapitado. Não é isso que o Herodes, adúltero, assassino, assenta-se no trono. Essa é a justiça dos homens. No tribunal de Deus, um ladrão, aquele ladrão lá, condenado à morte, na hora da sua execução, prestes a ser executado, encontra o perdão e é salvo. O tribunal da misericórdia divina diz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, mas o tribunal dos homens, o próprio Filho de Deus,
culpado, santo, é condenado à morte, apesar de Deus ser entregado aos pecadores. O José do Egito, e vocês sabem de muitos outros casos. O José do Egito, mesmo inocente, é levado para a prisão. E a mulher de Potifar, foi também? Que tentou seduzi-lo, é considerada molestada, inocente, coitada, foi assediada. A história nós já conhecemos. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz, crucificado e morto, enquanto no tribunal Barrabás, o que acontece com Barrabás? Vai para os braços do povo para entoar o seu cântico de liberdade. Solta Barrabás, venha Barrabás, venha para esse é o tribunal dos homens. No tribunal de Deus, até o maior culpado, arrependido, evidentemente, encontra a liberdade. Mas no tribunal dos homens, até os inocentes, muitos inocentes, são tidos como culpados. Então, o texto de João nos traz a ideia de um tribunal, conforme nós já falamos. Escribas, fariseus, os doutores da lei, eles estão maquinando alguma coisa contra Jesus, para achar um motivo, achar um meio para que Jesus seja incriminado. Eles trazem então aquela mulher pecadora, veja bem, que não pelo zelo da lei, mas porque queriam encontrar em Jesus alguma dificuldade, queriam encontrar em Jesus alguma acusação. Os judeus estão movidos, porque eles, por inveja, o jovem Galileu é rodeado, ele é cercado por multidões que querem ouvir as suas palavras. A multidão queria ouvir palavras vivas, que não encontravam na religião judaica, palavras vivas que a religião judaica não trazia, e o jovem Galileu trazia aquela palavra, porque a religião judaica era uma religião fria, era uma religião sem ação, era uma religião que não trazia a água que Jesus dava, era uma religião que não trazia o Espírito Santo, que só Jesus poderia fazer tudo isso aqui. Por isso, os judeus, movidos pela inveja, movidos pelo ódio daquilo que Jesus fazia, eles perseguiram até matá-lo. As palavras de Jesus para o povo, para aquela multidão que o rodeava, não eram palavras secas como a areia escaldante do deserto da Judéia. Suas palavras eram um espírito de vida. Ele trazia a água que matava a sede espiritual daquele povo. Mas eles julgaram o Filho de Deus, mataram o Filho de Deus num tribunal humano. Vejamos que Jesus foi morto por um tribunal humano. Quem era o culpado? Os judeus. O pior de tudo é que nós também éramos culpados. Porque se ele não morresse, eu que tinha que morrer lá no lugar. Ele morreu no meu lugar. Então, nós somos culpados por ele ser julgado e morto num tribunal humano. Vamos para a nossa conclusão. Nós ouvimos no último estudo do livro de Hebreus, aquele versículo lá, todo mundo conhece: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, por que muita gente então prefere estar debaixo da mão de Deus? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mais uma vez, vejamos o contexto. Estão lembrados que nós estávamos tratando do quê? Da apostasia. Claro que todo aquele que rejeita o Senhor, que rejeita a palavra do Senhor Jesus, que ele se torna um apóstata, depois de ter conhecido a verdade do Evangelho, ele rejeita. A sentença é essa: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Davi preferiu o tribunal de Deus. No tribunal de Deus, o castigo caiu sobre o seu unigênito filho, que deveria cair sobre nós. Como disse Davi: eu quero cair nas mãos do Deus vivo, porque nas mãos do Deus vivo existe a misericórdia, ou seja, no tribunal do Deus vivo existe a misericórdia. Então, a miséria do tribunal
de misericórdia. Quando a miséria humana entra no tribunal da misericórdia, ela recebe a sentença final, conforme já dissemos, você está absolvido, você está absolvido. Irmãos, nesta curta mensagem, então o nosso resumo é este. No tribunal humano, eu preciso justificar a minha inocência, mas no tribunal de Deus, eu tenho que confessar que não sou inocente. Eu preciso confessar que não sou inocente para que eu possa ser absolvido. Para que eu possa ser absolvido. Era essa a minha mensagem. Era essa a minha mensagem. Uma mensagem curta, mas que fique gravada em nossos corações. Amado Deus, obrigado por tudo, pela Tua palavra que fala aos nossos corações, e que o Senhor, pela Tua benignidade, que o Senhor, pela Tua misericórdia, possa atingir os nossos corações, que nós possamos ter esta consciência de que nós não somos bonzinhos, possamos ter essa consciência de que nós que nós somos o culpado, e que precisamos da Tua misericórdia, que ao entrar no tribunal da Tua misericórdia, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo advogado, Ele está para nos dar a absolvição, porque Ele já sofreu, Ele já provou para nós. Faça com que a Tua igreja, Senhor, possa buscar, através da excelência do ensino da Tua palavra, Senhor, buscar o perdão, através do arrependimento, através da confissão de pecado, Senhor, para que sejamos uma igreja viva e ativa, recebendo de Ti a água viva de que tanto nós necessitamos. É o que nós pedimos por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor?